A paz do Senhor, bom dia! Eu me chamo Lauriane Silva e esse é o Devocional da Manhã. E o tema do nosso devocional de hoje é Vença a Ansiedade. E a palavra encontra-se em Filipenses capítulo 4, versículo 6, que diz assim: Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica, com ação de graça. Paulo está falando ao povo de Filipos para que não fiquem ansiosos por nada. E antes que vocês fiquem ansiosos, ele fala assim: antes tudo vocês apresentem a Deus em oração e súplica com ações de graça. Sabe o que nos leva a termos grandes ansiedades e preocupações? É justamente essa falta de ir até o trono da graça. É justamente a ausência do Santo dos Santos. É justamente essa falta de hábito de orar. Se nós orássemos como deveria, a nossa vida certamente seria diferente. Certamente nós não andaríamos tão preocupados e ansiosos como temos andado. Se nós entregássemos tudo no altar, nós estaríamos mais confiantes no Senhor. Às vezes a gente tem facilidade em ler a Bíblia, em louvar, em cultuar, mas quando se trata da oração, eu falo por experiência própria, aí as coisas são mais complicadas. Aí a gente se perde em nossos pensamentos, aí a gente não sabe o que falar, parece que dá um branco. Mas a gente deve primeiro romper a barreira na nossa mente e romper as barreiras espirituais e orar. Orar independente das dificuldades as quais nós estamos enfrentando, e verbalizar e guerrear verdadeiramente a oração. Porque é na oração que a nossa vida os nossos questionamentos são esclarecidos. É na oração que apresentamos as nossas petições ao Senhor e o Senhor, ele esclarece as dúvidas do nosso coração. É na oração que a gente ouve Deus falar, é na oração que a gente fala com Deus. Porque quando a gente começa a verbalizar, a expressar o que nós estamos sentindo, a gente começa a organizar os nossos pensamentos, a gente começa a entender o que está dentro de nós, e a gente começa a lembrar coisas, a gente começa a ponderar as coisas e ver que talvez não é tudo aquilo que a gente está pensando. A gente começa a colocar as coisas em pratos limpos. A oração é uma conversa com Deus, é um diálogo aberto e não deve ser vãs repetições, não deve ser contido. A gente tem que ter liberdade diante do Pai para orar, para buscar a face do Senhor, para falar com Deus sobre os nossos medos, sobre as nossas angústias. Às vezes a gente tem medo de expor o que está no nosso coração, com medo de ofender o Senhor. Mas Deus, ele conhece as verdadeiras intenções do nosso coração e ele sabe de tudo antes que venhamos abrir a boca. Então nós precisamos ter essa liberdade na presença de Deus, porque isso nos faz vencer a ansiedade, nos faz vencer as preocupações, nos faz vencer o mal. É na oração que que vamos obter vitória, é na oração, é através da oração que nós venceremos. E a palavra de Deus diz que devemos pedir, bater, buscar e a porta se abrirá, nós receberemos. O Senhor deseja esse relacionamento conosco. É por isso que Ele incentiva que venhamos estar em constante diálogo com Ele, apresentando os nossos pedidos, porque Ele deseja nos atender. Mas para isso nós precisamos orar, nós precisamos pedir, nós precisamos falar, nós precisamos abrir o nosso coração para que Deus possa entrar, colocar tudo que está fora do lugar no lugar. E devemos sempre pedir ao Senhor para organizar os nossos pensamentos e guardar a nossa mente. É por isso que Efésios diz que devemos nos revestir com armaduras espirituais, colocar o capacete da salvação, porque a mente guardada pela salvação, ela nos dá um coração alegre. A alegria da salvação invade o nosso ser. E um coração alegre, animado, tem força para seguir. Mas um coração entristecido, abatido, quem vai sustentar o nosso corpo se a nossa alma estiver abatida? Então, que possamos manter o nosso coração alegre no Senhor, para que possamos vencer as batalhas, para que nós possamos vencer as adversidades e romper com a ansiedade e a preocupação, porque o Senhor tem cuidado de nós. Amém? Vamos orar, Pai. Obrigada pela tua palavra nesta manhã.
Ajuda-nos a recorrer sempre ao trono da graça e fazer segundo a orientação de Paulo, antes apresenta tudo ao Senhor, corações e súplicas, com gratidão, Senhor. Que nosso coração esteja grato por todas as coisas que o Senhor tem feito por nós. Que possamos trazer à memória tudo que nos dá esperança, para poder romper com aquilo que tem perturbado o nosso coração e a nossa mente. Guarda-nos, Senhor, de todo mal, que a paz que excede todo entendimento guarde o nosso coração e os nossos pensamentos em Cristo Jesus. É isso que nós te pedimos e desde já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.